cumprindo o requerimento de autoria deste vereador, aprovado pelo plenário desta Casa, estamos realizando na noite de hoje audiência pública, objetivando ampliar a discussão e permitir que a comunidade brusquense possa efetivamente expor seus pensamentos, esclarecer suas dúvidas e apresentar sugestões sobre a situação das nossas praças. Como é de conhecimento público, estamos lidando com um problema que cada vez mais vem se acentuando em nossa comunidade. Estamos falando das praças. Mais do que o espaço verde, elas podem ser os espaços de qualidade e convivência. É lá que a vizinhança se estreita, se interage e compartilha momentos. Isso só é possível se o ambiente se encontra saudável, bem gerido e com a manutenção em dia. E a manutenção dos espaços públicos é um serviço em carência nas cidades. As praças de nosso município, ao invés de servirem para o lazer e utilização pacífica de nossa comunidade, estão servindo de espaço para o vandalismo, o barulho, o consumo de drogas e bebidas de forma desenfreada. Ao propor esta audiência, quero buscar em todos os setores da sociedade alternativas para minimizar estas ocorrências, envolvendo desde a comunidade atingida até as autoridades fiscalizadoras e de segurança pública. Para tanto, espero que as manifestações de Vossa Senhoria possam contribuir a fim de proporcionar às comunidades a garantia de que as praças possam voltar a ter o objetivo pelo qual foram criadas, ou seja, o lazer e o bem-estar dos cidadãos. Eu vou falar em nome da Polícia Militar. O comandante da Polícia Militar, o Coronel Otávio, não pôde se fazer presente em razão de falecimento de familiares. A gente sabe que o problema nas praças já é um problema antigo aqui no nosso município. E as ocorrências de perturbação são as ocorrências que a gente tem o maior número de demandas, né, e são muitas ocorrências, principalmente nos finais de semana. E realmente hoje no município de Brusque as praças estão sendo utilizadas, principalmente durante o período da noite, para o consumo de bebida alcoólica e uso de droga. A Polícia Militar ela tem realizado operações no sentido de tentar prevenir e reprimir esse uso de bebida e de droga nas praças. Nós temos algumas dificuldades quando a gente consegue constatar o uso de droga e muitas vezes, algumas vezes até o tráfico de drogas, igual já ocorreu na Praça da Cidadania. Foi feito um trabalho ali de inteligência junto com as guarnições para prender esses traficantes que atuavam lá. E eu vejo o seguinte, a gente tem que trabalhar junto com os demais órgãos para tentar buscar uma solução. Aqui na Praça Sesc Centenário, com relação à questão do consumo de álcool, já tem uma lei que proíbe esse consumo de álcool aqui na Praça Sesc Centenário. A questão seria estender essa lei, essa proibição para as demais praças do município. Isso facilitaria para nós a questão da fiscalização. A gente poderia estar recolhendo ali, durante a fiscalização, recolher essa bebida. Isso já iria inibir um pouco esse consumo de bebida alcoólica e essa perturbação que vem ocorrendo no município. A gente sabe que estender essa legislação para as demais praças acaba resvalando em algumas situações, como a gente tem algumas praças aqui que tem autorização municipal para comercialização de alimentos e bebidas. Talvez uma solução seria colocar uma exceção na legislação, que para esses locais onde tem autorização de venda de alimentos e bebida alcoólica, eles poderiam estarem realizando essa venda, só que o consumo teria que ser ali no local. Se tivesse fazendo o consumo da bebida fora da praça de alimentação dos estabelecimentos, a polícia poderia também estar estar recolhendo essa bebida alcoólica. A PM está
o número de, muitas vezes a população questiona, mas por que a PM não foi acionada, ligou para o 190 e não foi atender determinada ocorrência, né? Geralmente, hoje, o maior problema, o maior número de ocorrências que a gente tem realmente é de perturbação. E uma demanda muito grande de ocorrências que nós não conseguimos, com o número de guarnições que a gente tem, atender todas essas ocorrências. Então, aquela mística que a PM não foi atender, a PM só não vai atender a ocorrência quando ela não tem condições de empenhar uma viatura para ir atender aquela ocorrência. Então, a situação que a PM não esteve no local, foi acionada e não conseguiu chegar no local a tempo de tentar prevenir, ou lavrar um boletim, ou apreender um som de um veículo que está incomodando, é realmente porque tiveram várias outras ocorrências que a PM estava atendendo. E a PM está sempre à disposição para atender a comunidade. Eu acredito que iria nos ajudar bastante com relação a se estendesse a legislação para as demais praças públicas e, de repente, colocar essa exceção nas praças em que tem autorização municipal para venda de bebida e alimentos. Essas praças não seriam, esses estabelecimentos não seriam atingidos e colocar uma ressalva desde que o consumo seja feito ali na praça de alimentação daquele estabelecimento comercial. A Polícia Militar está à disposição da comunidade para estar atendendo o que for preciso. Realmente, esse problema de praças é um problema que a gente vem acompanhando já há um bom tempo, pela União Brusquense Associação de Moradores. Os moradores reclamam de som, droga, bebida. Ficou realmente difícil. Tem gente que está saindo de casa sexta-feira para ir ou para a praia ou para a casa de vizinho, que não consegue mais ficar em casa. Está virando também uma questão de saúde pública, tá? Que não é nenhum nem dois moradores que vieram reclamar. O entorno todo está ficando doente. As pessoas, segunda-feira até na frente da minha casa, uma meia dúzia de gente botou carro lá e tiraram gelo, 11h30 da noite, bebida, os cachorros começaram a latir, foi olhar o que era, os caras iam começar a fazer festa, segunda-feira. Outro dia era às 3 horas da manhã, outro dia viraram até às 7 horas da manhã. Então, assim, só bebida não vai resolver. Tem que botar realmente horário para que as pessoas possam começar a usar essas praças, porque é um bem-estar para a população, são espaços livres destinados ao bem-estar da família, da população em geral. Tá? Mas, assim, quem é que vai numa praça meia-noite? Quem é que vai numa praça? Ou vai para vender droga, ou vai para vender bebida, né? Isso daí está virando uma rotina. Realmente, como o senhor aqui falou, aqui do lado da Polícia Militar, tá? Muitas vezes os moradores estão ligando para a polícia, não estão dando conta, tá? Aí a população que precisa trabalhar, que paga os seus impostos, está ficando sem realmente um respaldo da Polícia Militar, porque o efetivo é pouco, né? Quando vem, resolvem realmente. De dia, a gente não tem reclamação das praças, né? Do Jardim Maluche, enfim, mas tem outras praças e não tem reclamação. O problema realmente é à noite. Eu moro há 25 anos ali no Jardim Maluche, naquela rua. Há 25 anos não tinha problema naquela praça. Infelizmente foi colocada iluminação pública, começou o problema. Então a iluminação pública em excesso, o cara vira à noite ali na frente. Fizemos uma reunião um tempo atrás na AMASC, a Praça José Celso Bonatelli, falta iluminação. Vamos lá. O Carlos Beltin lá, que cuida da iluminação, fez lá um trabalho bom, trocou toda a iluminação, botou mais postes, fez tudo. Piorou o problema. Foi feito poda das árvores, piorou o problema. As pessoas vieram à noite mais e mais perturbar, porque a praça estava bem iluminada. Então, se não tiver horário, só vamos trocar 6 por meia dúzia. O problema vai continuar. Tem que se realmente achar algumas maneiras, né, uma só, para acabar com isso aí. Outra, não é só praça, tá? A gente tem que começar a tratar como logrador público, tá? Não é só as praças que estão incomodando. Muitas pessoas vieram relatar da UBAN, eu não pude passar na calçada que o pessoal estava lá fazendo churrasco, fazendo bebida, Não, mas calçada é para passeio público.
Ou pega lá um recuo lá de uma loja ou qualquer atividade que for lá, os caras estão lá em cima e vira a noite. Tem que se começar a pensar uma lei mais ampla, tá? A Câmara de Vereador, eu já falei isso, tá? Ela errou uma vez, quando ela fez esse projeto aqui na frente dessa praça. A lei foi feita inconstitucional, para atender só uma única praça. Daqui transferiu para a praça, o problema para a praça Barão de Xenemburgo e Praça da Cidadania. 2018, fizeram, encamparam lá, 3 praças nós tínhamos. Transferiu o problema para o outro lado do rio agora. Não adianta nós fazer praça, não adianta nós fazer o projeto agora e mudar. Vamos pegar a Praça José Celso Bonatelli, mais a Heriberto Balgater, mais outra onde já deu uma luz. Nós vamos transferir para outro lugar? Nós estamos transferindo de um lugar para o outro esse problema. Tem que começar realmente a fazer um projeto. A lei tem que ser mais dura, mais rígida, infelizmente é assim. E essas pessoas que querem se divertir, tem espaço suficiente na cidade. Tem bar, boteco, cancha de bocha, tem de monte. Agora não dá para o cara ir lá no mercado, comprar gelo, bebida e ficar a noite toda ali na frente. E não são 1 ou 2, tá? Alguma vez tem 20, 30, 40, virando a noite. Tem moradores aqui que depois vão falar, né? Diversas vezes tiveram que sair da sua casa para ir lá pedir, cara, não dá mais para tocar violão a noite toda aqui, eu preciso dormir, eu preciso descansar, amanhã eu tenho que trabalhar. Então não foi 1 ou 2 vezes, tá? Está virando rotina isso. E é como eu falei, de dia, é bonito tu ver, as famílias estão lá, fazem piquenique, chega a fazer aniversário em cima das praças. Realmente é um espaço democrático, bonito, mas não do jeito que está acontecendo à noite, tá? E sentar um pouquinho mais, nem que nós demoramos um pouquinho mais para realmente fazer essa legislação, abranger um pouco mais esses logradouros públicos, praças e tudo, mas fazer ela de uma vez mais completa. Boa tarde a todos, meu nome é Flávia Domingues, eu estou representando o secretário da Assistência Social, Davis da Silva, que não pôde comparecer hoje, né, por motivos particulares. Então, hoje a gente trouxe mais uma visão da população em situação de rua, específico que hoje se encontram nas praças, né, e hoje o trabalho do serviço social, da política da assistência social que nós realizamos. Isso, por gentileza, acho que fica mais fácil. Aqui a gente trouxe alguns dados para vocês verificarem que não é somente um problema de Brusque. Obviamente, isso é um tema a ser discutido, porque hoje vários municípios estão enfrentando o mesmo problema que o nosso município, né, em relação à quantidade significativa que hoje Brusque recebeu da população em situação de rua, né? Então, hoje a gente traz dados ali de Jaraguá do Sul, de Florianópolis, que foi um aumento significativo, e hoje a gente traz que é mais de 80% da população que hoje estão ficando nas ruas, né? E hoje, obviamente, trazendo um certo transtorno para a população, né? Isso aqui, principalmente, o que foi realizado em Florianópolis, que hoje a gente tem como base. Normalmente, a gente sempre entra em contato com os municípios para ver de que forma que nós, enquanto Brusque, podemos proceder em relação a esse aumento extremamente significativo que hoje a gente tem, tá? Aqui, ainda continuando, né, questões de balneário, a dificuldade hoje para se acessar essa população em situação de rua não é diferente em nosso município. Depois eu vou apresentar para vocês, nós que estamos na linha de frente dessa população que hoje permanece nas ruas e hoje como ela nos recebe. Infelizmente, é de uma situação tamanha constrangedora, obviamente, para os técnicos, porque eles não aceitam nenhuma orientação, não aceitam nenhum encaminhamento, e a forma como eles nos recebem é extremamente ríspida. Por isso, até acho que acredito faz um mês que nós tivemos uma reunião com a Polícia Militar, onde que foi colocado um protocolo para que tanto a assistência social quanto a Polícia Militar fizesse essa abordagem juntos. Então, hoje, toda a nossa abordagem social é realizada junto com a PM, justamente para ter um respaldo para nós, porque hoje eles estão mais hostis, né? Eles já não recebem de uma forma mais tranquila e amena, principalmente a assistente social que vai abordá-los.
Aqui, desde que a gente foi indiciado pelo Ministério Público, então a Secretaria da Assistência teve que se implantar tanto o albergue quanto o Centro Pop. Hoje são 2 equipamentos específicos para atender a população em situação de rua. Serve? Sim. Porém, vamos supor, nós temos 10 pessoas em situação de rua. 2 vão desejar acessar esses 2 serviços. O restante, não. Quando a gente abriu, isso por volta quase 1 ano e meio atrás, nós tínhamos catalogados 35 pessoas em situação de rua. Hoje, em 2019, nós temos mais de 100 pessoas. E essas 100 pessoas não desejam absolutamente nenhuma intervenção. Se inserir no mercado de trabalho, o acesso à saúde, acesso a questão da documentação civil, não. Infelizmente, hoje a gente traz essa estatística de que hoje a gente não consegue acessar essa população. Aqui, né, como vocês veem, quando foi a abertura da implantação tanto do albergue do Centro Pop, então o albergue, para vocês terem uma noção, é quando ele abre na período noturno, né, então a população, ela pode acessar, ela vai ter acesso à alimentação, à questão da higiene básica e de vestuário, ela vai poder dormir no albergue e às 7 horas da manhã ela se retira. Qual que é a condição para ela entrar no albergue? Justamente quando esta deseja se inserir no mercado de trabalho. Por alguma razão, ela ficou na rua. Né? Por alguma razão, a questão de usuário de substância psicoativa, que é um número extremamente elevado no nosso município, ela deseja começar esse acompanhamento no CAPS-AD, que a gente também tem uma parceria com eles. Posterior a isso, é uma forma de eles conseguirem sair desse período de abstinência, obviamente, e adentrando no albergue. A partir do momento que sai do albergue, eles acessam o Centro Pop, onde o Centro Pop, junto com um assistente social, um psicólogo, vai ofertar todo esse acompanhamento dessa pessoa em situação de rua. A questão é, hoje a população que acessa o nosso município, é fato, é assim, ela não deseja, e ela vem pela oferta que Brusque oferta. Né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui, em relação à passagem, então, é um número bastante significativo para vocês terem uma noção. Se a pessoa, principalmente são os nossos trecheiros, que assim a gente denomina, chegou em Brusque, normalmente sai de Balneário, parte do litoral, e acaba adentrando em Brusque. A gente oferta a passagem por razões, se eles assim desejarem, para um outro município. Não obrigamos a entrar em contato com a família, porque a maioria está mais de 30 anos sem contato com essa família. Não existe vínculo familiar. Mas isso não restringe a ele acessar essa passagem. Se é assim, ele deseja para São Paulo, para Curitiba, para que ele inicie esse novo ciclo em uma cidade que oferte mais para ele, assim a gente vai realizar. Tá? Então, hoje, qual que é o motivo? Obviamente, para essa população permanecer em Brusque e cada vez haver esse aumento. Não é porque hoje a gente tem um albergue, não é que nós temos hoje um Centro Pop, que a maioria da população, hoje, a gente ouve isso. Na verdade, não. Chega a ser contraditório. A partir do momento que a comunidade oferta meios para essa população ficar, ela vai permanecer na praça. Hoje eu tenho um exemplo, né? Hoje eu faço parte também da abordagem, estou à frente, hoje se encontra a Sara, que faz parte da abordagem, o Kevin, que é o coordenador do albergue, que aqui se faz presente, e hoje foi realizada uma abordagem. A pessoa com a qual ela estava na praça ali atrás do supermercado Barateiro. Era uma pessoa que estava prestes a sair. Ela só não saiu por quê? Porque era próximo da hora do almoço, veio um cidadão, foi lá e entregou marmitas de salada e assim afins, e foi lá e entregou um cobertor. Mas aí, ao mesmo tempo, solicitou a retirada imediata, que nós assim fizéssemos. Então, por isso que eu digo contraditório. Será que nós estamos ajudando essa população, sendo que a gente está dando munição para cada vez mais eles permanecerem? E, obviamente, eles se conversam. Então, as pessoas que hoje nós abordamos, principalmente nós ali do CREAS, que recebemos informação diariamente da praça, na frente do terminal urbano. Entre eles dialogam e falam, a gente vem para Brusque, porque aqui é extremamente acolhedor. Né? A forma como hoje vocês ofertam, tá, mas em questão do albergue Centro Pop, essas pessoas que ali se encontram não estão. É justamente isso. Os restaurantes, gente, a gente já tentou dialogar com o comércio, todos os dias eles entregam, né, o restante ali da comida, do buffet e tudo mais, entregam para a população acaba entregando ali a questão de roupa, de vestuário e tudo mais, ofertando até mesmo dinheiro. Então, obviamente, é um chamariz e propício para eles continuarem ali ficando, né?
Então, a gente até fez uma campanha, né, para que desse essa oportunidade, e não era oportunidade para essa população em situação de rua, em relação a ficar em Brusque, mas sim a questão de emprego. E aí entra também essa situação. Como é que a gente vai ofertar, né, um emprego para essas pessoas se a gente também não tem meios para ofertar? Tem desejos, tem pessoas que hoje já passaram em concurso público, por alguma razão ficaram na rua, não desejaram mais ter esse vínculo familiar, mas queriam outra oportunidade, né? Então, a gente de 10, como eu falei, a gente realmente tem 2, 3 que tiveram êxito. Infelizmente, hoje, o pessoal que se encontra na nossa cidade não deseja essa intervenção, né? O próprio comandante, que é o Otávio, a gente teve esse diálogo, chegou a essa conclusão, porque as pessoas hoje são realmente traficantes, têm passagem pela polícia. Recente, a gente teve um que na praça acabou, né, com uma arma branca ali, né, acabou atacando outra pessoa. Então, isso realmente traz prejuízos para nós, porque hoje já não é um problema mais social, e sim hoje de todas as políticas públicas aqui do nosso município, que a gente precisa pensar em conjunto de que forma a gente pode proceder. Tá? Então, aqui a gente traz até um número que realmente é maior, o gênero é masculino que se encontra no nosso município, né? Com certeza, a grande maioria é usuários de substâncias psicoativas, inclusive quando a gente tem até isso, um horário para abordá-los, né? Se você vai abordar por volta do meio-dia, nós não vamos ter êxito, né? Então, é logo que eles levantam, a partir do período da manhã, ou é à noite que se realiza, porque senão a gente realmente não tem diálogo com eles, e eles se tornam extremamente agressivos, tá? Então, é fato que a maioria é usuário, estão sob efeitos de substâncias psicoativas, tem-se resistência em acessar esses serviços, porque vai ter regras, eles não aceitam essas regras, e assim vão permanecer nas praças. Hoje a gente só não tem um problema da praça do terminal urbano, mas em qualquer lugar que oferte de empresa ou de imóveis privados ou públicos, assim eles permanecem. Tá? A ausência de documentação civil, obviamente, para eles é muito fácil, é atrativo, né? Ninguém vai pegar a documentação dele, né? A restrição judicial, como falei anteriormente, e aí algumas fotos que é hoje que a gente está realizando, só para vocês entenderem um pouco. Olha, o que acontece? Esse momento foi realizado, acho que uns 15 dias atrás, essa abordagem, onde eles já tinham construído um espaço, né, no Monte Serra, que a gente teve que ir lá e demolir. Então, hoje, eles já fazem, né, da forma deles de conseguirem ficar nesses locais. Aqui são em imóveis privados. E aí a gente precisa também ter essa atenção, porque a maioria está ficando. Tá? E ali do terminal urbano. Agradeço a atenção e a gente está disponível para poder discutir esse tema, que realmente a população em situação de rua em Brusque. Tá? Obrigada. A CDL, já no mês de abril ou maio, fez uma reunião junto com a Secretaria de Assistência Social, lá na CDL, junto com o delegado Fernando de Favre, enfim, para discutir a questão dos moradores de rua, no que diz respeito à questão de ocupação da praça, enfim, e as vitrines dos nossos associados, né? Eu vou levantar 2 temas aqui, 3, na verdade. Um é retornar a discussão, no caso que a gente está fazendo aqui, mas o projeto de lei complementar de 4 de 2017, pelo vereador Davis da Silva, isso lá em julho de 2017, onde esta lei, na verdade, então, fazia a proibição do uso de bebidas e som em praças, ruas, calçadas, estacionamentos, enfim, como o Juarez falou, em logradores públicos. A CDL, na época, junto com as demais entidades, a Associação Comercial e o Sindilojas também reiterou este apoio a este projeto de lei, onde o Lima, na época, era o presidente da Câmara, em 20 de novembro de 2017, ainda sugerindo, então, a proibição de uso de bebidas alcoólicas em ruas, calçadas, estacionamentos, nos diferentes bairros da cidade. Como o próprio Juarez falou, a gente estava discutindo anteriormente, e como o tenente comentou, tira o problema de um lugar e muda para o outro, a gente acaba não resolvendo o problema como um todo. Nesse quesito também a sociedade, a gente tem conversado, como o próprio tenente comentou, a questão de autorizações prévias para eventos, como a gente tem o desfile da FENARRECO no centro da cidade, a gente tem eventos de entidades da cidade como um todo, e o Poder Executivo criaram um mecanismo de autorizações para permitir
então em eventos que são pertinentes, e a própria situação como tem os food trucks hoje na Praça da Cidadania, que também vende a bebida alcoólica. Então, tem que ter essa sensibilidade ou para ter esse meio termo, tentar achar esse equilíbrio. Então, como a gente estava discutindo, todos poderão usar a praça, mas que tenha um regramento. Esse regramento que a gente, né, tem que discutir hoje aqui. A CDL mantém e continua mantendo o apoio a esse projeto de lei complementar de 4 de 2017, do secretário, do então vereador Davis, da época, Davis Silva, e criando... E aí, dentro da sugestão, voltando lá, dentro desse projeto de lei, e dando suporte também à Polícia Militar, na nossa reunião da CDL, junto à Secretaria da Assistência Social, junto com o delegado Fernando De Favre, ele nos deu a sugestão, na época, da lei, da alteração da lei que rege a GTB, de modo a incluir em suas atribuições o controle do espaço urbano, de praças, bens públicos. Eu vou ler aqui, são três novas atribuições. A inclusão de inciso no artigo 6º da Lei Complementar 154, de 18 de dezembro de 2019, com as seguintes redações: zelar, então, uma das atribuições, uma nova atribuição para a GTB. A gente sabe da deficiência de números de guardas da GTB, mas cabe aqui essa discussão e, quem sabe, aumentar esse número através me ajuda, de novos concursos para maior número de guardas da GTB. Então, seria zelar pela preservação e ordenação do controle do espaço urbano nas vias públicas, praças e bens públicos, prestar apoio operacional à Secretaria de Governo nas execuções de suas tarefas e proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural e arquitetônico e ambiental do município, inclusive adotando medidas educativas. Então, eu só preciso mais uns minutinhos. Então, seria aumento das atribuições da GTB. E no que diz respeito à Secretaria da Assistência Social, a gente pensa em políticas públicas, como você bem falou, em conjunto com as demais secretarias do município. A CDL acabei visitando a Fazenda Canaã, onde eles fazem um belíssimo trabalho também, na verdade, nos moldes que a secretaria faz, vocês através do albergue do Centro Pop e junto com o CAPS. A gente sabe da dificuldade que depende daquele morador de rua tomar a decisão em buscar querer se reconstruir, né, na vida, mas cabe, eu acho que ações aí junto com a GTB, com a Polícia Militar. A gente sabe da dificuldade da abordagem, né, a gente tem essa sensibilidade, mas eu acho que cabe ações junto com a Secretaria da Educação, a Secretaria de Esporte, Secretaria de Obras, e em Rio do Sul. Eu não sei hoje se ela funciona, esta lei, mas, por exemplo, foi feita uma lei para que a Secretaria de Obras pudesse pegar essa mão de obra, que seja essa mão de obra braçal, como se diz, nem que seja para quebrar pedra, né? Mas para uso, para essa pessoa não ficar vulnerável na rua. Então, assim, eu acredito que o conjunto de ações do Executivo, a gente sabe que tem que ter essa harmonia entre as secretarias e é importante, então, ações junto com a Secretaria de Esporte, quem sabe atividade de judô, ou próprio, a gente estava discutindo, o Centro Empresarial tem uma escola de música. Quem quer, a gente pode pegar uma pessoa dessa, poder inserir, aprender algum instrumento. Então, eu vejo que esse tipo de ação, que é educativa, que ela tem um início e que a gente sabe que nunca vai ter fim. Vai mudar governo, vai mudar gestão, daqui 5 anos, 10 anos, mas a gente tem que tentar minimizar. Hoje, como você bem falou, são 100 pessoas já. Na época daquela reunião eram 50 ou 60, então, quer dizer, isso aumentou consideravelmente. A gente deixa a entidade aberta novamente, a CDL, se precisar fazer uma mobilização junto aos nossos associados, mas o grande problema é que eles dão alimento e dão por causa do medo. Gente, é o medo da retaliação, né? Quando você dá alguma coisa a um andarilho é porque você não quer ser incomodado ou é o medo que ele vai retalhar. Eu tenho conversado com esse tipo de pessoas, que a gente também tem
tem comércio e eles ficam na frente do estabelecimento comercial e realmente é complicado a questão da abordagem. Mas deixamos aqui a CDL de portas abertas e foram essas as colocações. Aumentar a atribuição da GTB para dar o apoio à Polícia Militar, voltar à questão da lei, do projeto de lei de 4 de 2017, com as ponderações ou algum mecanismo de autorização por parte do Executivo para eventos que sejam do município, para permitir ou não a venda da bebida, né? Seria basicamente isso. Agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos, o meu nome é Silvia Rosado. Eu estou aqui representando o bairro Santa Rita, a nossa praça Tecelões de Lourdes. Estou aqui com a senhora Sueli Faria Louritza. Ela está ali, ela não quis vir falar e eu vim representar a nossa comunidade. Ali a gente tem uma praça, tem bastante mendigo realmente, né? E a gente vê uma necessidade hoje da nossa comunidade, do nosso país, das nossas famílias. Nós não temos mais tempo para estar com os nossos filhos. Os nossos filhos, as nossas crianças, eles também estão sendo atacados pelas redes sociais. Então, está sendo tomado o tempo das nossas crianças. A praça, ela realmente ela representa as nossas famílias. É um lugar feito, criado para que as crianças se reúnam, brincam, vão com seus pais, mas, infelizmente, a nossa praça ali da Santa Rita está com um problema seríssimo. Além dos mendigos, que muitos deles são violentos, não podemos mais deixar as crianças ir brincar, tem que ficar em casa, é um problema sério. Também tem o problema dos instrumentos, né, que estão quebrados, também são algo ali que pode trazer, machucar as crianças. Realmente nós não temos a confiança de levar as crianças, não podemos estar lá por causa desses problemas, né, gerados, infelizmente, na nossa comunidade. Um lugar que era para ser um entretenimento, uma união de familiares finais de semana, das crianças, mas nós não estamos podendo aproveitar essa oportunidade que está tendo nos dada. E já foi falado aqui sobre os mendigos, e eu até acho que seria uma sugestão para a abertura de uma sessão para a comunidade, realmente mostrar esses dados para a comunidade, o problema dos mendigos. Como a nossa assistente social trouxe aqui o problema, às vezes a gente, né, o problema de pessoal da comida, da isso, daquilo, daí sofre o problema da retaliação, muitos vão na nossa casa pedir. Essa semana mesmo, bateu na porta da minha casa, entrou na garagem, foi lá atrás, a minha casa é bem grande. Então, quer dizer, a gente está sofrendo esse problema. Assim como ele entrou ali para pedir uma comida, se dizer não, se falar alguma coisa, a gente está sofrendo. As crianças até no pátio da nossa casa estão sofrendo com esse mal e correndo grande risco. Então, eu peço para que todos, que não seja somente mais uma sessão e que a gente saia daqui sem nada resolvido, que realmente cada um tem um papel fundamental na sociedade, tem um papel fundamental na comunidade para o bem das nossas famílias, que a gente venha realmente se unir e venhamos resolver pelo menos parte desse problema. Agradeço, obrigado. Brusque está na UTI, né? A verdade é essa. Nós estamos aí falando de 100 pessoas que estão tumultuando 130 mil pessoas. Essa é uma reflexão para a gente fazer, né? Nós somos 130 mil, estamos aí com uma interferência de 100 pessoas que estão trazendo problemas para a nossa sociedade. Precisamos de leis? Precisamos de quê? Objetivos comuns, de união? Precisamos trazer essas pessoas para um novo momento? Mas se a pessoa não quiser para esse momento, ela não vai vir. Se elas não vieram até agora, se você tem 30, 20 anos na estrada, nós temos que, não é que deletar essas pessoas, nós temos que proteger a nossa cidade. Então, o meu entendimento, com muita humildade falo isso, eu não estou aqui dizendo que tem que fazer isso, mas é uma reflexão. Primeiro, agradecer mais uma vez aos vereadores que estão aqui, né, preocupados com a nossa sociedade, quem estão aqui, né? Agradecer
justamente a preocupação dessa audiência, e bem como falou, que é uma senhora da Santa Rita, nós não podemos ficar fazendo 8. Nós temos que ter atitude, né? E atitude, a cidade, volto a dizer, nós somos 130 mil reféns de 100 pessoas, né? Nós temos que obedecer legislações, mas que legislação protege aquela senhora que é obrigada a dar comida, e se ela não der comida, a casa dela é pichada, o vidro da casa dela é quebrado? Que tipo de sociedade nós queremos para nós? Então, essa é a reflexão que eu quero fazer. E outra, com todo respeito a falar, eu tenho um filho policial militar, sim, com muito orgulho. Não adianta aumentar efetivo da polícia, não adianta dar mais liberdade para o GTB trabalhar, se nós não tivermos direções ordenadas para uma cidade mais justa e perfeita. Então, eu faço essa reflexão de novo. Nós estamos reféns de 100 pessoas que estão na cidade, que não querem se preocupar com elas, estamos sendo obrigados a se preocupar com elas, com todo o respeito ao ser humano. Eu sou uma pessoa ligada ao voluntariado há 32 anos, não estou aqui abolindo essa palavra do voluntariado, preocupação com o ser humano, mas entendo que o ser humano que não quer saber de si próprio, e nós somos reféns, o promotor público está aqui, que gostaria da presença da promotoria pública aqui, porque ele obrigou o município a abrigar pessoas, obrigou o município a gastar dinheiro da cidade para proteger 100 pessoas. Com todo respeito, proteger, né? A assistência social está aí, sabe da dificuldade, e eles não querem nada com nada. Então, a minha reflexão é essa, a promotoria tem que estar aqui, o judiciário tem que estar aqui, porque é muito fácil dizer, o problema é esse, vocês têm que fazer isso, só que eles também têm que ter a responsabilidade, sim, de emanar orientações para que essa cidade volte a ser o que ela sempre foi, ordeira, trabalhadeira, empreendedora e uma cidade de respeito. A reflexão fica, nós estamos reféns de 100 pessoas e somos 130 mil pessoas. Muito obrigado pela atenção. É uma coisa que eu vou usar, que o promotor tinha que o pessoal usava celular na cadeia, ele foi lá, arrancou a tomada. Pronto, acabou, os bandidos não usam mais celular. Por que depois das 10 horas no bairro, eu sou presidente da Associação do Bairro Rio Branco, lá nós temos uma pracinha, 9h30 da noite eu vou lá no disjuntor, toque, desligo o disjuntor, não tem mais luz, acabou. Não tem mais. Então bota lá, a prefeitura pode botar um cronômetro lá, como é que é, reloginho? Desliga 10 horas da noite, eu vou para a pracinha, é para brincar com as crianças lá. Eu vou para jogar um futebol, para brincar com as crianças, não vou lá, tá? 10 horas da noite é todo mundo na sua casa, vai dormir, começa a botar um relógio lá e apagou a luz, e vou pronto. As crianças reclamavam que tinha de botar uma torneira na Samai lá, para botar, fui lá, botei um galão de 20 litros, com uma torneirinha, cada um toma sua aguinha, quando acabou, vai lá em casa, enche de novo, para eles dar valor. Eu pergunto para vocês assim, se eu pedir, Juarez, uma vez só por ano, tu ir lá no parquinho, botar um óleozinho no parquinho, cuidar dele, uma vez só por ano, é muito para ti? É muito para vocês aí? Não é, né? Então eu digo assim, ó, pega na tua rua 12 pessoas, uma vez só por ano, cada um de um, vai lá, bota um óleozinho, tem um parquinho quebrado, um parafusinho, vai lá, aperta ele, arruma. Quando tu passar por alguém que está avacalhando aquele parquinho, peraí, eu cuido desse parquinho, esse parquinho é meu. Faz a comunidade participar dentro daquele parquinho, para fazer que esse parquinho, não é só a prefeitura que tem de cuidar, é nós. Eu sempre digo assim, ó, Jesus Cristo, se hoje entrar para cuidar do Brasil, tirar o Bolsonaro e botar Jesus Cristo, não vai melhorar o Brasil, não vai. Eu tenho que botar ele dentro de mim, eu tenho que fazer a minha parte, eu sou o errado, é eu que tenho de arrumar o meu país. E começa por todos eles daqui, tá? É nós que temos de arrumar o nosso país, não depende só de uma pessoa, não. Minha fala é essa aí e deu. Valeu, galera, brigadão. Eu venho aqui representando, então, a Unifeb, em nome da professora reitora Rosemarie Glatz, então ela pediu para que eu estivesse aqui presente. Eu sou professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifeb, e há uns 6 anos eu acho que eu já devo estar estudando sobre cidades e espaços públicos. Então eu já digo para vocês que a missão não é fácil, tá? Porque o problema das praças não diz respeito somente à praça, diz respeito ao entorno, diz respeito ao desenho, diz respeito ao sentimento de apropriação, se a comunidade se apropria ou não. Entretanto, a gente pode listar uma série de problemáticas, mas o que eu quero realmente fazer aqui é ser uma mão amiga para vocês, e com uma possibilidade de um olhar um pouco mais técnico em relação
essa perspectiva das praças e dos espaços públicos. Então, a gente, enquanto instituição de ensino, a gente, obviamente, acumula um saber dentro da Unifeb, na qual eu considero que a cidade também tem que se apropriar desse saber. Né? Não é só os alunos que estão lá dentro, mas sim a cidade também. Então, a gente quer deixar a prontidão para o município, enfim, para quem precisar, a discussão, o pensar, o abordar, propor, né? A gente está lá para isso, é ensino, pesquisa e extensão, então a gente propõe que, e deixa esse espaço aberto, esse canal, para que a comunidade possa, então, utilizar também a Unifeb para conseguir solucionar essas questões. Não passa só pelo arquiteto que desenha a cidade, a praça, não passa só pelo pessoal da assistência social, né? Não passa só pela polícia, não passa só pela comunidade, passa por todo mundo. E por isso que é importante, se vocês forem debater sobre espaço público, realmente fazer isso que vocês estão fazendo aqui, abrindo para a comunidade. Né? Não tem outra forma de conseguir resolver esse problema. Tem opiniões diferentes, é importante que seja assim, porque assim a gente constrói um espaço democrático. Tá? Agora, como arquiteto e como técnico da área há bastante tempo, quero realmente deixar à disposição para que vocês, então, possam entrar em contato conosco. E, enfim, pessoal de IBPlan, né, a gente já está até fazendo uma parceria com o Brusque no próprio plano de mobilidade. Então, o que der para a gente conseguir ajudar vocês nessa questão de trazer novos olhares, a gente fica à disposição. Ok? Então, esse é o nosso recado. Tá bom? E para esclarecer para a população o seguinte, a Polícia Militar ela tem trabalhado bastante com relação à perturbação, ao uso inadequado das praças. Nós temos feito diversas operações no sentido de abordar essas pessoas, muitas vezes recolher veículos, sons, lavrar TCs, né, que são os termos circunstanciados pelo uso de droga, só que para a população entender, muitas vezes a população não entende por que a polícia foi e não prendeu ou não levou alguém preso. Nós esbarramos em algumas questões legais, porque quando a gente pega droga com alguém que está naquela praça, é só um TC. A gente lavra esse TC e ele é liberado no local. A gente só faz o procedimento. Então, a gente tem essas dificuldades também, porque a lei é bem abrangente com relação a isso. Outra situação é com relação às pessoas em situação de rua. Né? Além do trabalho que a gente tem feito de apoio à assistência social, nós também, a Polícia Militar, diariamente, ela tem feito um trabalho de segurança pública nas praças onde essas pessoas estão, abordando diariamente essas pessoas, muitas vezes encontrando bastante dificuldade, porque já estão embriagados, já fizeram o uso de droga. A maioria dessas pessoas são pessoas com passagem por tráfico, roubo, furto, e realmente esbarramos novamente em outra dificuldade. Nós não temos como expulsar essas pessoas da praça. Né? A legislação ela acaba protegendo o cidadão nesse sentido. A gente muitas vezes convida para que se retire daquele local e vá fazer o consumo de bebida alcoólica em outro local. Né? Por isso que eu até coloquei a questão da restrição, que aí sim o município, eu acredito que teria competência restringir esse uso de bebida alcoólica, que já seria um instrumento a mais na nossa fiscalização. A gente poderia chegar na praça, estar com bebida alcoólica na praça, independente do horário, recolher essa bebida. Para eles já seria algo que uma punição, porque são todos, a maioria são alcoólatras, né, e precisa daquela bebida. E a gente iria estar fazendo essa fiscalização. Agora, realmente, como diz o representante da Unifeb, a questão ela envolve um projeto, um processo multidisciplinar, onde tem que se envolver vários outros órgãos, inclusive a prefeitura e a própria comunidade, de apropriar das praças. Até a questão da iluminação. Muitas praças são bem escuras. Hoje a gente viu que teve um projeto bacana que foi desenvolvido na Praça Barão de Chinebo, que a praça está bem iluminada, trouxe uma diferença muito boa com relação a isso. E, de repente, a própria prefeitura também fomentar essa questão da apropriação nas praças, proporcionar eventos que chamem a comunidade, para a comunidade começar a usar mais essas praças, porque se a comunidade não se apropria, a pessoa o bandido, o cidadão em conflito com a lei, a pessoa que vai fazer desordem, ela vai acabar se apropriando. A partir do momento que a comunidade começa a apropriar mais da praça, é lógico que a Polícia Militar vai estar fazendo também essa proteção e essa fiscalização, você começa a afastar essa pessoa que está querendo fazer o uso inadequado da praça daquele local. E aí ele vai fazer
o uso de droga, o consumo de bebida alcoólica em um local mais afastado, mais ermo, né? Mas encontramos essas dificuldades. Muitas vezes, por que não prendeu o mendigo, a pessoa em situação de rua? Porque a legislação não nos permite, muitas vezes, conduzir ele, a não ser que ele tenha cometido algum crime que realmente caiba a prisão em flagrante e a condução para a delegacia. Essa situação, né, se vem se discutindo, é o meu primeiro mandato, mas desde 2017 sempre foi discutido esse problema. Até hoje não tivemos solução nenhuma. Tivemos aqui o projeto de lei proposto, né, já mencionado pelo Fabrício Zen, aqui representando o CDL, que na época realmente fui contrário, não concordando com o corpo do projeto de lei, porque não tem efetividade no meu entendimento. Eu acho que o que falta mesmo é punição. Não adianta você proibir. Não adianta dizer que não pode. E se ele voltar a fazer, o que vai acontecer? Tem punição para isso? Não tem. Vai proibir a bebida alcoólica nas praças ao redor? É proibido. Nós vamos dar competência para a polícia ou para a guarda municipal, né, ou para a GTB, que realmente só se transformar em guarda municipal armada ainda, que eu concordo, que vai dar muito mais segurança e dar auxílio à polícia militar, a recolher a bebida. Aí o que o cidadão vai fazer? Recolhe, leva, ele vai lá na praça, pede R$2, ganha R$2, compra mais 1 litro, vai lá beber. Me desculpa, mas a delegacia e a polícia militar vai ficar um depósito de bebida. Então, assim, se não tem punição, não adianta fazer lei. Me desculpe, mas no Brasil só funciona assim. Nós temos várias leis aqui que já foram propostas, já foram aprovadas, já foram sancionadas. Cadê? Então, eu acho assim, ó, se o cidadão não é morador de rua, tem família, tem casa, vai para a praça para fazer algazarra, aí sim eu sou favorável à proibição. Horários, como foi colocado, 10 horas da noite, proibido usar a praça para esse tipo de afins. Descumpriu a lei, manda para a delegacia, registra a ocorrência, ele está descumprindo a lei. No caso de reincidência do cara estar ali, vai ser levado, feito mais um boletim. E na reincidência, o que acontece? Não, agora ele vai ser penalizado com alguma coisa, com alguma atividade. Vai ter que fazer serviços, prestação de serviço voluntário. Eu quero ver se ele volta. Vai ter que trabalhar lá na frente de todo mundo. Por que tu estás ali trabalhando? Não, porque eu cometi uma infração. Então, se não tem punição, não adianta proibir. Questão de moradores de rua, já falei na última sessão que foi abordada essa situação. O governo federal sancionou a Lei 13.840, que autoriza a internação compulsória de dependentes químicos sem necessidade de autorização judicial. Certo? Isso foi dia 5 e 6 de junho desse ano. Então, vocês me perdoem, mas eu não vi nenhum morador de rua ou algum mendigo que não faz uso de entorpecente. Me desculpa, ou ele usa drogas ou é alcoólatra. Então, o cidadão vem de fora ou é de Brusque, tudo bem. Tem o trabalho da assistência social, tem o albergue, o Centro Pop. Nós tivemos aí uma publicação, tivemos um gasto de R$1.600.000 no Centro Pop, no albergue. Para quê? Só para ele dormir à noite, comer bem, tomar um banho e sair de manhã às 7 horas da manhã e ir para a rua pedir esmola? Qual é o trabalho, qual é a continuidade do trabalho? Aí ele volta à noite, toma o seu banho, come, dorme, volta para a rua no outro dia. R$1.600.000, me desculpem. Fazenda Canaã nós já tivemos, gasta 12 mil por mês para recuperar 32 pessoas. E como o Banana foi muito feliz na colocação dele, 100 pessoas incomodam 130 mil. Será que nós não temos poder para chegar e inibir esse tipo de coisa? Temos a questão também que já foi levantada muitas vezes aqui, que já devia também abranger, que eu acho muito chato, você está no trânsito, parar na sinaleira, cada sinaleira tem 3 pessoas vendendo coisa.
Tu não sabe se o cara vai vender ou vai te assaltar. A questão de iluminação, acabar a iluminação pública da praça depois das 10, desculpa, mas aí você abre outras coisas. Assalto, o cara vai estar escondido ali, passa uma menina depois da aula, e aí, quanto mais iluminação, melhor. Só que nós temos que estabelecer critérios e punição. Internação compulsória, o cara está ali na praça, está incomodando, não quer se reabilitar, eu acho que a assistência social, e outra coisa aqui que eu coloco, né, que é importante, que é sem autorização judicial. A norma estabelece ainda que a internação involuntária deverá ser feita em unidades de saúde e hospitais gerais, com aval de médico no prazo de 90 dias, tendo em consideração. A solicitação para que o dependente seja internado poderá ser feito pela família ou responsável. Não havendo nenhum dos dois, que é o caso dos moradores de rua, que já estão há 30 anos sem ver a família, como foi colocado, o pedido pode ser apresentado por servidor da área da saúde, Secretaria de Saúde, assistência social ou de órgãos integrantes do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD. Então, se o morador está ali, você vai abordar, eu tenho certeza que todos têm um cadastro de onde são, de onde vieram, os que estão fazendo, por quê e por que não querem sair. Tem uma lei federal que diz que pode internar, se o cara quer ou não, me desculpa. Pergunta para ele, ó, nós temos uma situação, por que você está aqui, aborda, já foi feito, temos duas opções para ti. Você quer uma oportunidade, você quer se tratar? Ah, eu não quero. Então tu tens duas opções, ou você volta, ou nós te internamos à força e você vai ter que cumprir. Ah, então eu vou embora, beleza, mas se você voltar aqui, você não vai mais ser abordado, você vai ser internado por ordem da assistência social, da Secretaria de Saúde ou de quem for. Acaba. O problema é que não tem punição. Não adianta fazer uma lei desse tamanho se depois não tem efetividade. A Polícia Militar tem que ter também o respaldo da lei para poder atuar. E vamos sim atender a essa questão da guarda da guarda de trânsito, transformar em guarda municipal, vamos fazer a segurança pública realmente ser efetiva em Brusque. Então essa é a minha posição. E também abranger a questão, Fabrício, de que nós já discutimos, e é uma lei que tem que vir do Executivo, é prerrogativa do Executivo, a questão dos ambulantes. A praça, como foi colocado e bem colocado aqui, na época da proibição, um dos pontos que eu fui contra, que não iria ter efetividade, não tem punição, foi a Praça da Cidadania. Quantos problemas aqui já colocados pelo tenente de tráfico de drogas, bebida alcoólica, depredação, depois que os food trucks foram para lá, vê se aconteceram ainda. Melhorou. Tem movimentação, tem pessoas, isso inibe as pessoas do mal de estarem ali fazendo algazarra. Então, tem que ser visto também a questão do atrativo de trazer as pessoas para a praça. Quantas indicações nós temos aqui? Temos até um projeto de lei aqui do vereador Lima e da Ana, de fazer restauração das praças, manutenção. Qual é o atrativo que o cidadão tem se você chega lá, está tudo quebrado, está tudo cheio de capim, não tem nada para fazer? Como é que o cidadão vai? Então, isso é responsabilidade do poder público também. Então, isso abrange muitas coisas. Então, realmente, daqui nós não podemos sair sem solução. Mas, com certeza, sem punição, pode ter certeza que não vai adiantar de nada, na minha opinião. Me desculpe se eu estou errado, mas nós temos uma lei federal que nos dá total garantia e, com certeza, nós podemos fazer muito mais, essa lei ficar mais abrangente ainda aqui no município. Seria isso. Muito obrigado, André. Quero dar os parabéns ao André. Sou um defensor do projeto de lei, André, onde proíba o consumo de bebida em todos os logradouros públicos. Todos, sem exceção. Você vai caminhar na beira-rio, tem gente bebendo ali na beira-rio, quebra o copo, quebra a garrafa, as pessoas caminham, mexem com as pessoas que caminham na beira-rio, e é sempre uma meia dúzia. Você vai nas praças, a mesma coisa.
Eu fui ameaçado uma vez aqui na Praça da Sesc Centenário, porque tinha 3 marmanjos tomando bebida alcoólica em cima da casinha do parquinho das crianças. E eu passei às 11h30, parei meu carro, fui até o local, minha esposa estava junto, e eu disse, pô, vocês não têm outro local para... Só faltaram me bater. Então, essa é a consciência das pessoas. O que nós já falamos da Praça do Maluche aqui, é inimaginável o que acontece lá. A Praça Tecelões de Lotes é outro problema crônico. A Santa Rita nunca teve esse problema. O problema da Santa Rita sempre foi na entrada do Barateiro. Agora ele passou para os fundos do Barateiro. Por quê? Porque lá é escondido. Não fica aos olhos da comunidade. Fica aos olhos apenas dos moradores locais. Então eles simplesmente migraram de um lugar para o outro. Aquilo que o vereador Marcos colocou aqui tem que ser efetivado. Se tem lei federal que obriga, ou seja, que libera essas internações compulsórias, vamos internar. Balneário não faz isso? Itajaí não faz isso? Por que Brusque não pode fazer? Qual é a diferença deles para nós? Talvez o que falta é um pouquinho de vontade, de incentivo. Né? Quanto a transformar a guarda de trânsito em guarda municipal, eu sempre tive dois pés, né? Um lá, um cá. Primeiro que você está transferindo a segurança pública do Estado para o município. E o município já tem um monte de encargos. Já tem que trabalhar mais com educação, a mais com saúde, que seria do Estado, que seria da União. E nós temos que trazer segurança pública. Onde o Estado, em vez de incentivar, ainda retira o pouco que tem. E nós ainda estamos muito à frente de muitas cidades por aí, na questão de segurança pública, do incentivo municipal à segurança pública. Se não fosse o município, o que seria da nossa Polícia Militar hoje aqui? Se não fossem as entidades, o que seria a nossa Polícia Militar? Seria mais uma. Por que hoje a nossa cidade é o que é? Primeiro, pelas pessoas que trabalham na segurança pública. Segundo, pelos equipamentos que recebem do município. Porque se fosse esperar pelo Estado, estávamos mortos. Mas se o município tem essa discussão e tem que trazer à baila, e há necessidade realmente da guarda de trânsito ser transformada numa guarda municipal para trazer a segurança para os logradouros, para as praças, para os... Sou favorável. Sou favorável, completamente favorável. Mas vejam, estamos transferindo uma responsabilidade do Estado para o município. Para o município. Mas se for para ajudar, para coibir ou para, no mínimo, diminuir o que está hoje aí, estamos juntos, com certeza. Sou favorável a essa questão. Com a ajuda de todos, com diálogo, com todos trabalhando na mesma direção, eu tenho certeza que nós possamos, pelo menos, minimizar e muito essa questão das nossas praças. E nós vimos também, podemos acompanhar na fala de todos, que teve 2 situações aqui. Tem a situação dos moradores de rua, que é uma situação muito grave, e tem outra parte que é relacionado mais as pessoas que vão à praça, que não é os moradores de rua, que vão fazer barulho, vão beber bebida alcoólica, ficam em horários diferentes, são 2 blocos diferentes. Então, realmente o assunto é bem complexo, mas não tem dúvida que aqui é a Casa do Povo, aqui é onde a sociedade tem que vir, tem que ter vez e voz, e essa audiência pública mostrou isso. Demos a oportunidade da nossa comunidade poder fazer uso da palavra, trazer as reivindicações, trazer as informações, as reclamações, dar ideias, sugestões, e nós, com os nossos colaboradores da casa, fizemos todas as anotações para que nós possamos realmente, em conjunto, não só aqui na Câmara Municipal, criar realmente alguns projetos de lei aqui dentro da Casa Legislativa, para que nós possamos realmente dar um pouco mais de argumentos para que a nossa Polícia Militar, Civil, Guarda de Trânsito, enfim, o Poder Executivo, num todo, nosso CDL, Associação Comercial,
Enfim, eu acho que a reunião foi bem produtiva, né? Nós temos que deixar claro que nós não vamos resolver o problema sozinho, isso tem que ser conversado, tem que ser dialogado, é um problema histórico isso não é só de Brusque, isso é em Santa Catarina e todos os estados do Brasil, mas nós, como estamos trabalhando, vivendo aqui em Brusque, nós temos que pensar em nós aqui e tentar dar um exemplo para a nossa nação e o nosso Brasil. Então, agradeço a presença de todos, pode ter certeza que no momento oportuno nós estaremos trazendo o resultado e criando as leis que foram sugeridas por todos aqui. Mas muito obrigado, encerrado a audiência pública.